Bom dia, meus amados, graça e paz, uma alegria, mais uma celebração, mais um culto, mais uma oportunidade que nós temos de nos reunir na presença do Senhor. Eu sou grato a você, que é meu irmão em Cristo, meu amigo, companheiro, você que sempre está com a gente, não importa, como eu tenho dito, sua religião, não importa o seu segmento, o importante é a nossa comunhão, o importante é celebrarmos, louvarmos, engrandecer o nome do Senhor, juntos com a nossa família, para que Deus, na pessoa do Espírito Santo, possa operar grandes coisas em nós e através de nós. Eu quero ler um versículo da Bíblia, aqui no Salmo de número 95, o versículo 1, que diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Pai querido, nesta manhã, dia 4 de julho de 2021, nós consagramos nossas vidas ao Senhor, nossa casa, nossa família, esta celebração, este culto, para que o Espírito Santo possa se manifestar em nós e através de nós. Assim como está escrito na tua palavra, que devemos nos reunir, cantar ao Senhor com júbilo e celebrar o rochedo da nossa salvação, que é o Senhor Jesus Cristo, o nosso Rei, o nosso Redentor. Diante do Senhor, nós nos rendemos e glorificamos o teu nome, a tua santidade, a tua grandeza. Estamos abertos para o mover da tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, mais um culto, mais uma celebração. Louvamos a Deus por tudo. Estamos aí no inverno, né? Chegou o friozinho e é tão bom as estações, né? A gente viver elas, desfrutar. Deus tem sido tão maravilhoso que Ele tem nos dado as 4 estações nas quais todos nós precisamos, a natureza precisa, e louvamos a Deus pelo cuidado dEle e por Ele ter o domínio, né? O domínio de todas as coisas, de tudo aquilo que nós precisamos no universo. Deus seja, de fato, louvado por tudo. Nós vamos estar, na sequência, ouvindo aí 2 louvores, e logo em seguida vamos ter a ministração da Palavra de Deus, como temos feito todos os domingos, nestas celebrações, nesses cultos da família, e na sequência, então, hoje, em particular, teremos a Santa Ceia. Hoje é um culto de Santa Ceia, celebração da mesa do Senhor, um tempo tão importante para nós, né, que já entendemos este motivo, e eu convido você, sua família, prepare aí o cálice com o suco da vide, o pão, e juntos nós vamos celebrar a mesa, a ceia do Senhor, em um tempo expressivo, um tempo memorável. Antes, porém, eu quero fazer mais uma oração, porque nós vamos já participar dos louvores, da ministração da palavra, e na sequência a Santa Ceia, e a finalização na sequência. Então, eu quero orar pelas famílias, orar por nossas crianças, por algumas situações que se fazem importantes. Pai querido, ainda nesta celebração, nós queremos colocar diante do teu altar nossas famílias, Pai, para que o Senhor possa cuidar de nós, nos ajudar, ter misericórdia de nós, nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, de pandemia, de tantas mortes, muitas pessoas sendo curadas, libertas, mas muitos também têm perdido a sua vida, as pessoas, os familiares, o distanciamento, a dor. Só tenha misericórdia, Pai, dessas pessoas que estão de luto, enlutadas, que o Senhor console os corações, as famílias. Pedimos ao Senhor que visite esta pessoa que está internada, entubada, este que está recebendo a notícia do médico de um tratamento mais delicado, essa pessoa que está de quarentena em casa. Pai, tem misericórdia das nossas vidas. Nos proteja, nos guarda, nos livra, repreenda este mal, Pai, que ele caia por terra, que este vírus enfraqueça, que ele vá para o abismo que é o lugar dele. Pai, em nome de Jesus, nós estamos todos os dias orando, buscando ao Senhor às 18 horas, nesse sentido, nesse propósito, entre tantos outros que nós temos orado. Portanto, Pai, cuida de nós, nos ajuda, tenha compaixão e misericórdia.
oramos pelo trabalhador, pelo profissional, pelo dono de empresa, aquele que perdeu aí a sua empresa, o seu meio de ganho, de viver, de ganhar o seu pão de cada dia. Pedimos ao Senhor que dê sabedoria, dê graça, para que essas pessoas possam se reinventar e reencontrar o caminho, Pai, da conquista, do trabalho, do sustento, do pão de cada dia, assim como cada trabalhador, ó Deus, que o Senhor abra portas de emprego e dê direção. Pai, toma em tuas mãos o nosso Brasil, cuida de nós, repreenda todos os corruptos, toda a corrupção. Nós colocamos diante do teu altar, Senhor, tantas necessidades que temos aí, e nós temos orado dia a dia, na certeza que o Senhor tem ouvido o nosso clamor, e com certeza teremos a resposta que vem do alto e do Senhor. Continuamos orando por nossas crianças, nossos jovens, que o Senhor os proteja, os guarda, livre de todo o mal, Pai. Este pai, esta mãe que às vezes tem que deixar sua criança em uma escola, em algum lugar, sob os cuidados de alguém. Que o Senhor abençoe, que essas pessoas sejam revestidas de sabedoria, de uma unção, ó Pai, de cuidado e de socorro, para cuidar dos menos favorecidos, aqueles que precisam de um cuidado. Nós oramos, a certeza, Deus, que o Senhor está no comando de todas as coisas, e que o nosso clamor não será em vão. Portanto, Pai, nos abençoa, nos guarda, nos livra de todo mal, e derrama sobre esse culto uma unção nova, uma unção poderosa de transformação, de renovo, de edificação, de crescimento, de esperança, para a honra, glória e louvor do teu nome. Amém e graças a Deus. Olha, o desafio já está lançado há muito tempo. Todos os dias, às 18 horas, estamos orando por tantas situações, tá bom? Então você e sua família são meus convidados, aonde você estiver, no período das 18 às 19 horas, vamos buscar o Senhor, vamos clamar ao Senhor por tantas coisas. É claro que podemos e devemos orar em qualquer um outro horário, mas é um horário fixo que nós adotamos aí desde março do ano de 2000, estamos orando todos os dias sem parar, e é bênção, com certeza, é para as nossas vidas. Amém? Então é isso. Quarta-feira nós também temos um culto num grupo fechado da igreja, onde oramos por tantas e tantas situações e tratamos de tantos outros assuntos. E tem sido uma grande bênção. Então agora nós vamos para 2 louvores, que você esteja aí com a sua família louvando, adorando ao Senhor. Na sequência, a palavra de Deus, e logo em seguida a ministração da Santa Ceia. Vamos lá então?
Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver.
Então vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Vamos ler aqui dois versículos, o versículo 1 e o 2 de Mateus 24, que diz assim: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Pai amoroso, que esta escritura ela possa falar ao nosso coração. Te pedimos, a Deus, de uma maneira nova, especial, na minha vida, na vida do meu irmão, desta pessoa que está junto comigo nessa celebração, que o Espírito Santo trate conosco, Pai. Estamos abertos para aprender, para amadurecer, para crescer, para poder, ó Deus, vivenciar a Tua boa, agradável e perfeita vontade, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, temos aí um texto da Escritura para a gente começar a trabalhar e refletir nesta celebração da família, neste dia, nesta data de hoje. O tema aí da nossa mensagem, haja visto que hoje é um culto de Santa Ceia, a ceia do Senhor, o amor e o avivamento. A ceia do Senhor, o amor e o avivamento é o tema da nossa mensagem. A gente percebe que na leitura que fizemos, ao sair do templo, quando Jesus saiu do templo, juntamente com os discípulos, diz a Bíblia que os discípulos estavam admirados com as construções do templo. E eles param, chamam Jesus e mostram para Jesus: olha, Senhor, as construções do templo. Eu acho legal observar aqui esse detalhe, porque é tão legal a gente observar mesmo, né, as coisas, curtir, né? Eu também sou muito observador com relação a muitas coisas, em especial construção, e ali eles estão vivendo esse momento. Só que Jesus responde para eles, na hora que eles param Jesus para olhar as construções, Jesus diz: vedes tudo isto? Não ficará pedra sobre pedra. E aqui a gente já dá uma paradinha, né? Para a gente já pensar um pouquinho sobre isso. Porque nesta vida tudo é ilusão, não é verdade? Tudo é passageiro. E às vezes a gente valoriza tanto as coisas materiais e terrenas, e Jesus mostra ali para eles, em uma pequena frase: vocês estão vendo tudo isso? Vocês estão admirados? Tudo muito lindo, né? Mas não ficará pedra sobre pedra. Então, eu já quero começar aqui pensando um pouquinho sobre essas coisas. Porque às vezes a gente valoriza muitas coisas materiais, não que a gente não deva valorizar, mas a gente às vezes valoriza tanto, além do necessário, além dos limites, né? E entendendo que devemos observar coisas mais importantes e valorizar e validar coisas muito mais importantes do que coisas materiais, fugazes, passageiras, que a ferrugem e a traça vai corroer, e etc, e etc e tal. Mas vamos caminhar aqui na palavra de Deus, mas já podemos aqui extrair coisas importantes para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né? Porque isso é uma realidade. A gente sabe o quanto, às vezes, a gente valoriza muito coisas perecíveis e deixamos de valorizar e validar na nossa vida coisas mais importantes que nós deveríamos, então, valorizar. E Jesus, então, respondeu: vedes tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra. Agora, em um local mais aconchegante, depois daquele momento, o assunto continua. Eles continuam falando
sobre o assunto. Veja que em Mateus 24, no versículo de número 3, olha só, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, eles estão mais aconchegantes agora, mais acomodados, né? Então, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Quer dizer, agora eles trazem à baila o assunto de lá da saída do tempo. Eles perguntam para Jesus, quando será este tempo, este dia, que não ficará pedra sobre pedra, que será o tempo do fim, e etc e tal. Então eles estão curiosos, eles querem saber de Jesus, eles querem ouvir Jesus, da boca de Jesus, e Jesus responde com uma lista de sinais. Jesus, ele dá uma lista de sinais para eles, a gente vai ver isso no contexto do texto que nós lemos. Porém, eu quero destacar aqui neste momento um sinal que Jesus abordou com eles, entre tantos outros que Jesus relatou no contexto do texto. Mas não vem o caso agora. É no versículo 12. Jesus disse assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Olha só, o amor se esfriará de quase todos. Ou seja, é impressionante, é muita gente. Jesus está falando de quase todos, de quase todos. É muita gente que Jesus está abordando aqui com os discípulos que iriam se esfriar. E quando vocês verem que as pessoas estão se esfriando, Jesus disse, na vida espiritual, no que diz respeito ao amor, né, para com o próximo, com o reino de Deus, então vocês vão perceber que aí é o momento que estamos caminhando para o final. Jesus aborda isso com eles, e isso indica que a influência do sistema que nós estamos vivendo, ela está sendo muito forte para algumas pessoas, porque nós estamos vivendo esses dias de esfriamento. Isso é uma realidade. Olha, veja só, você vai na internet e você vê às vezes lá qualquer um dando risada. Estou me referindo a youtuber. Está lá dando risada, lá sentado numa poltrona. Aí tem lá milhares de pessoas seguindo. Aquele camarada que está rindo do nada. Milhares de pessoas seguindo. Milhares de likes. Aí você olha um culto a Deus, uma celebração, que as pessoas deveriam estar voltadas ouvindo a palavra de Deus, e você percebe que poucas pessoas acompanham um culto, uma celebração, né, a Deus, caminhar com o Senhor. São poucos. Parece que a palavra de Deus se cumpre mesmo, né? Que a porta é apertada e o caminho é estreito, ou vice-versa, né? E são poucos que andam e acertam por ele. Porque as pessoas preferem o caminho largo, a largueza. Então, a gente fica triste quando a gente vê tantos cristãos que às vezes acompanham um culto. Às vezes a gente vê lá 100 pessoas, 200 pessoas acompanhando um culto. Tem 15 curtidas, 20. Por quê? As pessoas estão desligadas. As pessoas às vezes não estão curtindo aquilo que Deus está enviando. Não está saboreando, não está interagindo, né? Os dias são maus, de fato, há um esfriamento, e o que Jesus diz para eles é uma realidade. E eu estou usando um exemplo, poderia usar tantos outros, talvez um exemplo até chulo aqui, não é verdade? Mas essa questão do esfriamento a gente percebe. O desinteresse de ir à casa do Senhor, o desinteresse de cultuar a Deus. Quantas pessoas que não conseguem cultuar a Deus no mesmo horário? Um exemplo. A gente, quando tem o culto presencial, todos têm que estar lá na ceia, no dia e no horário. Mas quando é um culto online, muitas vezes a pessoa está dormindo no horário do culto. Outros estão fazendo qualquer coisa. Por quê? Porque sabe que pode ouvir em qualquer horário. Então prioriza outras coisas. E é
é nesse momento que a gente vê o esfriamento. Porque a mesa do Senhor é para juntos celebrarmos. Não importa se presencial ou online. A menos em casos extremos de doença, de pessoas internadas, acamadas, que está na dependência do pastor visitar e levar o pão para ela, o cálice. Mas não deveríamos, então, no mesmo horário, estarmos juntos, celebrando? Não, mas agora tem a gravação, a gente vê qualquer horário. E não é assim. E nós vamos ver no caminhar da mensagem que não é assim a ceia do Senhor, que tem que ser diferente. Aliás, a palavra fala que devemos esperar uns pelos outros, estar juntos na celebração. Então o amor está se esfriando, isso é fato, isso é real. Quando Jesus falou, então é uma realidade que está se cumprindo nos nossos dias. E o que eu acho impressionante é que Jesus falou que o amor de quase todos, então é muita gente. Não faça parte disso não, meu irmão. Não faça parte dessa gente não, minha irmã. Não, meu querido, minha querida. Sai desse grupo. Vai para o grupo da minoria. Vai para o grupo dos poucos. Vá para o grupo daqueles que andam no caminho apertado, estreito, na porta estreita. Que tem que deixar bagagem do pecado, do mundo. E aí então, eu acho tremenda essa escritura. Qual o conselho do Senhor Jesus Cristo para mim e para você? Para os discípulos? O avivamento mantém o amor aquecido. Não esqueça disso. O avivamento mantém o amor aquecido. Por quê? O tema da mensagem é a ceia do Senhor, o amor e o avivamento. E Jesus, ele dá um conselho para os discípulos, para mim e para você. Mateus 24, versículo de número 13, diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Olha aqui, que mensagem do Senhor Jesus. Então Jesus disse para eles, olha, o amor de muitos ou de quase todos se esfriará, né? Muitos estarão distantes, mas tem um segredo para vocês manter esse amor aceso, essa chama, e o avivamento, né? O avivamento constante, que precisa permanecer. Então, Jesus fala, o segredo é perseverar até o fim, e aí será salvo. Mantenha o amor aquecido para não se esfriar, né? Mantenha-se avivado. Como? Perseverando. E isso não é peso para mim, para você. Tem até uma leveza aí, servir ao Senhor, estar na presença de Deus, cultuar a Deus, ouvir sua palavra, meditar na sua palavra, buscar a Deus em oração, estar junto com a família, investindo no reino de Deus. Isso traz leveza, isso traz paz, isso traz alegria, isso traz segurança, isso traz esperança, isso traz cura, traz renovo, traz comunhão, traz harmonia no lar, na família, nos caminhos, nos negócios, porque o Senhor está conosco. Porque perseverar até o fim significa estar com o Senhor todos os dias, todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites, o tempo todo. Olha que coisa linda. Então, está aí o segredo que Jesus passa para mim e para você. Então, a Santa Ceia não é meio de salvação. Vamos entender aqui, salvação não é meio de salvação. Salvação é outra coisa, mas de comunhão, de unidade, de se manter na presença, de trazer à existência aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. A Santa Ceia não é meio de salvação, mas participar dela nos padrões bíblicos, nos padrões de Deus, mantém o primeiro amor e gera o avivamento. Está vendo? Quer dizer que participar da mesa do Senhor, ter comunhão com os irmãos, validar a obra que Jesus fez por nós na cruz, em obediência, na prática do dia a dia, trazendo à memória este momento tão maravilhoso que estamos trazendo à memória hoje, como Jesus recomendou, vai manter o amor, o primeiro amor. O primeiro amor, que é ele que prevalece. Não é verdade? E também vai gerar o avivamento. Teremos uma vida motivada, a estima para cima, não é verdade? Estaremos sempre olhando para o alto, para o foco, não vamos perder o foco. E esse é o segredo da vida cristã. Então, como podemos manter o amor e o avivamento? Vamos pensar sobre essas coisas, já que nós fomos aqui alertados, tivemos aí uma introdução sobre o assunto. Então agora, vamos pensar, vamos refletir como podemos manter o amor e o avivamento na nossa vida
na nossa igreja, na nossa jornada, porque isso é que vai fazer a diferença. Vamos ver? Primeiro, todas as vezes que participarmos da ceia, precisamos olhar para trás, olhar para a cruz. Toda vez que a gente for tomar a ceia do Senhor, participar desse memorial, já fala memorial, devemos olhar para trás, olhar para o passado, olhar para a obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 25, diz assim: porque eu recebi, diz Paulo, o apóstolo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Paulo olhou para trás, aconteceu lá atrás comigo, do jeito que eu recebi do Senhor, eu estou então transmitindo a vocês. Aí continua, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é partido por vós. Ele está lembrando, está trazendo a memória, ele está olhando para a cruz, para a obra do Calvário, da morte e ressurreição de Jesus, e está ali partilhando com o povo. Agora veja a continuidade do texto. Depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Olha aí, Jesus dizendo, Fazei isso em memória de mim. Tragam a memória, tragam a existência, façam isso todas as vezes que vocês estiverem participando da mesa, da ceia do Senhor. Então, é preciso lembrar, olhar a experiência que já aconteceu. É preciso olhar a história. É preciso visualizar com os olhos da fé a obra consumadora do Senhor Jesus Cristo, porque é ela que permanece. As outras coisas são temporais, são passageiras. Por isso que não precisamos dar muito valor, Aliás, Paulo diz em outro momento aos Filipenses, escrevendo aos Filipenses, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e olhando para o alvo, para frente. Porque é óbvio que as coisas do passado têm que ficar, mas a obra da cruz não. Nós temos que viver ela todos os dias. Então uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, muito diferente. E aí está, as outras coisas são temporais, mas a obra de Jesus Cristo, a experiência na história, a realidade da obra que Jesus já fez, já realizou por mim e por você, precisa estar viva no nosso coração. Aliás, é isso que vai nos impulsionar a caminhar em fé a cada dia, nos levar para o alto, para cima, para frente, ter progresso, ter vitória, alcançar novas dimensões na vida espiritual. É o passo a passo, é o dia a dia, naquilo que Jesus já fez, já concluiu, que eu e você precisamos então tomar posse. Tremendo. Então veja comigo, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então para muita gente aí, a palavra da cruz não significa nada. Tem gente zombando dos cristãos, como sempre teve e sempre vai ter, perseguição contra os cristãos, pessoas zombando, rindo, fazendo piadinhas, hostilizando. Então, mas Paulo está dizendo aqui, certamente a palavra da cruz é loucura para muitas pessoas, para os que se perdem, já está dizendo para os que se perdem, que não vão ter um destino coerente com a vontade de Deus, mas para nós, para quem tem uma experiência com Deus, para quem ama o Senhor, para quem entregou a sua vida a Ele, com Ele caminha. Então ele diz, nós que somos salvos, é o poder de Deus, é a presença de Deus, é a manifestação do Senhor. Então eu pergunto, o que significa para você a morte de Cristo? Fica aí uma interrogação, O que representa para você a obra na cruz do Calvário, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus? E aí, o desafio, participar da mesa do Senhor, é necessário olhar para trás, é necessário olhar a obra que Jesus fez, realizou na cruz do Calvário,
no sepulcro, de ressurreição, onde Ele pagou o preço dos meus pecados, do seu, levou a minha e a sua dívida, nos deu uma nova vida. Precisamos olhar, lembrar disso, validar isso na nossa vida. Então, para isso, precisamos sempre estar olhando a obra que já foi feita e realizada. E fica o desafio para você, meu querido, minha querida. Você menino, menina, moço, moça, você homem, mulher, você família. Valide isso. O que representa a obra de Jesus na cruz do Calvário na sua vida? É bom a gente refletir sobre isso. Então, nós estamos vendo como podemos manter o amor e o avivamento através da ceia do Senhor. Então, em primeiro lugar, precisamos olhar para trás. Segundo lugar, ao participar da Santa Ceia, precisamos olhar internamente. Quando eu falo internamente, a realidade do cristão, olhar para a igreja, olhar para nós, olhar para o corpo de Cristo. Toda vez que formos participar da mesa do Senhor, para manter o amor e o avivamento, precisamos olhar para dentro da realidade dos dias de hoje, da igreja e do corpo de Cristo. 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo 27 ao 32, diz assim, o versículo 27. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Está falando internamente da igreja, né? Por isso precisamos olhar para nós. Aí o versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. E agora vem o versículo 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O 30, eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não são poucos os que dormem. O 31, porque se não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. 32, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Que escritura maravilhosa. Ela é bem explícita, bem clara, né? Mas às vezes fica uma pergunta, poxa, essas coisas precisaria de uma explicação um pouquinho melhor para a gente entender. Então veja, para entendermos esses versículos que acabamos de ler, precisamos ler e precisamos entender os versículos 20, 21 e 22. Vamos ler para a gente entender esses que acabamos de ler? Olha lá, diz assim no versículo 20. Quando, pois, vos reunis, diz Paulo, no mesmo lugar não é a ceia do Senhor que vocês comem e celebram? O 21. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Olha aí. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Olha que coisa, versículo 22. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos dizei? Diz Paulo, louvar-vos-ei? Nisto, certamente, não vos louvo. Quer dizer que havia dissensões ali entre o povo. Era praxe deles naquela ocasião, cada pessoa levava a sua comida para, de acordo com as reuniões sociais que eles tinham, né? Então eles fazerem as celebrações e os ricos e os pobres levavam o seu prato, o seu alimento, como a gente faz também hoje, muitas vezes, principalmente em encontros de final de ano, né? Na virada do ano, cada um leva a sua ceia, leva seu boi, né? A gente costuma dizer. Quando fazemos encontros também, celebrações em sítios, retiros, cada um leva o seu. E lá, nesses encontros deles, eles então levavam, cada um levava o seu alimento, o seu boi, né? E havia às vezes dissensões entre eles, porque o pobre levava o seu alimento, o rico levava o dele. Um levava uma quantidade, outro levava outra, talvez mais, talvez menos. E na hora lá, como a própria leitura diz, ela está bem clara, né? A pressa de um pegar na frente do outro. Isso acontece muito hoje também, não é verdade? E isso ficava uma coisa meia desorientada, meio desorganizada e uma coisa meia chata. Então Paulo ele está ali corrigindo e alertando quando está servindo e participando da mesa
do Senhor, que nós devemos ter esse cuidado, ter este zelo para que essas coisas não aconteçam. Então, por isso, o versículo 31, né, que nós devemos julgar os nossos pensamentos, nós devemos julgar os nossos motivos, as nossas razões, as nossas atitudes, para evitarmos de sermos julgados. Olha o que diz o versículo 31, né, que nós lemos há pouco, diz assim: porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então nós devemos julgar nossos pensamentos, nossas atitudes, os nossos motivos, para que a gente não precise ser julgados. Então esse é o significado, o sentido, entre outras coisas, da mesa do Senhor, que nós precisamos fazer isso com muito amor, com muita dedicação, com muito zelo, não é verdade? Porque afinal de contas, o Senhor está dizendo: fazer isso em memória de mim. Não é em memória de qualquer um, é em memória do Senhor. Olha só, a Santa Ceia não é um ajuntamento desorganizado. A Santa Ceia não é esse tipo de envolvimento com partidarismos, né? Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A mesa do Senhor tem que ser uma celebração com discernimento e prioridade no propósito do corpo de Cristo. Precisamos discernir essas coisas, validar, separar as coisas, fazer as coisas com reverência, com temor, com alegria, para o Senhor. Essa é a razão do vocábulo Eucaristia, do grego, tirado do grego, significa dar graças, ou a santa comunhão do povo, da igreja, da família de Deus. Fazer isso em memória de mim, disse o Senhor Jesus. Veja que estas palavras que Jesus disse, ele estava vivo quando ele disse. Ele estava tomando a ceia, a última ceia com os discípulos. Fazer isso em memória de mim. Jesus quer que eu e que você, que nós, que a sua igreja, traga à memória, como estamos trazendo hoje, essa celebração, este momento, como se ele estivesse conosco realmente, e ele está, porque ele estava vivo neste momento que ele falou: fazer isso em memória de mim. Então, quando vocês estiverem juntos, celebrando, entendam, né? Eu morri, que ele ia morrer, eu fui crucificado, que ele foi crucificado, ele ressuscitou, está com o Pai, e ele disse: aonde eu estiver, vocês estarão comigo. Ele está conosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, a ministração da ceia, a celebração, o participar da comunhão, precisamos ter esse conteúdo com os olhos da fé. Precisamos nos aplicar a entender que o Senhor está conosco, né? Fazer isso em memória de mim. Ele estava vivo com os discípulos. Então, Jesus está aqui, é a Eucaristia, é a Santa Comunhão, é dar graças, é gratidão. Deus faz parte da nossa mesa, né? Chamamos Ele à existência. Senhor, faça parte da nossa ceia, da minha família, dos meus caminhos, das minhas palavras, porque Jesus, Ele está comigo, Ele está com você, na pessoa do Espírito Santo, meu querido e minha querida. Ele disse: eu vou para o Pai e vos enviarei um outro Consolador, que é o Espírito Santo, que habita no meu coração, no seu coração, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E este momento ímpar, o momento da ceia, da mesa do Senhor, Ele está conosco. Então, nós estamos seguindo e vendo como podemos manter o amor e o avivamento. Primeiro, vimos que precisamos olhar para trás. Segundo, acabamos de ver que devemos olhar internamente o corpo, a igreja. E terceiro, ao participar da ceia, devemos olhar para fora. Olhar lá para fora da igreja. Olhar para o mundo. Precisamos abrir um leque e olhar para o mundo todo, olhar para fora, aonde os pecadores estão, aonde Jesus, o Senhor disse que Ele amou o mundo de tal maneira que deu Jesus, o seu Filho, esse que nós estamos trazendo à memória, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, ao participar da mesa do Senhor, da ceia, devemos olhar para fora. Após a crucificação de Jesus, veio a grande comissão, se a gente for lá
em Atos dos Apóstolos, está lá o registro da grande comissão, logo na sequência, depois da morte do Senhor Jesus Cristo, os apóstolos, então, se reuniram, para esperar em Deus diretrizes, direção para o segmento da igreja. E os discípulos foram habilitados, pelo Espírito Santo a serem testemunhas vivas do Senhor, da obra que Jesus realizou na cruz do Calvário, desde Jerusalém até os confins da terra, em todo o planeta. Seriam eles enviados, e eles foram, e aí se deu a continuidade, e aí então começou a história da igreja, e hoje eu estou aqui, com as mesmas atitudes apostólicas, dando continuidade a esse trabalho, como muitos amigos e companheiros estão também fazendo, no reino de Deus, dando continuidade aos Atos dos Apóstolos, escrevendo a história da igreja, indo pregar o Evangelho a toda criatura, começando pelo Jardim Aris, na minha realidade, onde estamos ali, localizado com a casa de oração, e saindo pelas ruas da cidade, e indo aos confins, em todos os locais possíveis, para que a obra de Deus seja feita, estendida. Então, nós precisamos olhar lá fora, como estamos aqui meditando nesta escritura maravilhosa, porque a atividade do Espírito Santo, ela continua, não parou. Assim como teve lá em Atos dos Apóstolos, a atividade do Espírito Santo, ela continua em cada cristão, em cada vida, em cada pessoa que tem um compromisso com o Senhor. Ela continua na igreja contemporânea dos nossos dias, O Senhor está operando na igreja que eu pastoreio, na igreja que o meu amigo fulano pastoreia, na igreja que o meu amigo pastor ciclano pastoreia, e o Senhor está operando, o Espírito Santo está agindo, e a obra de Deus está sendo expandida. Por quê? Porque nós precisamos continuar olhando lá para fora, e todas as vezes que estamos neste memorial, nós lembramos das palavras de Jesus, da orientação do Senhor, que devemos ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Quarto, participar da Santa Ceia nos faz olhar para cima. Olha aí, quer dizer, primeiro, olhar para trás. Segundo, olhar internamente. Terceiro, nós devemos olhar para fora. E quarto, nós devemos olhar para cima. Devemos olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro, de onde vem o nosso livramento, para o alto, porque Deus, ele é Deus altíssimo, altaneiro, ele está no lugar mais alto, Então, olhar para cima, olhar para o alto. Tem gente que não olha as estrelas, não olha a lua, não olha o céu, não olha as nuvens, é tão legal, A gente sair, olhar, ver o céu, ver a noite, ver as estrelas, precisamos fazer isto, Olhar para o alto é legal, a gente vai ver coisas lindas, vai lembrar de coisas maravilhosas, e isso vai fazer, com certeza, um bem muito grande para nós. Olhar para o alto, olhar para cima. Efésios capítulo de número 1, no seu versículo 20, Paulo mencionou isso, que Jesus venceu a cruz, a sua morte e ressurreição, na sua morte e ressurreição, e ele cita lá que Jesus está à direita do Pai. Quer dizer, Jesus está junto com o Pai, com o Altíssimo, com o Todo-Poderoso, no lugar mais alto. Então devemos olhar para onde Jesus está, olhar para onde Deus está. É claro que Ele está conosco. Você entende o que eu estou dizendo? Não é verdade? Olhar para o alto, para as coisas do alto. Há uma profundidade aí. Às vezes estamos com os olhos fechados, mas podemos olhar para o alto com os olhos fechados, com os olhos da fé, contemplar Deus, contemplar Jesus à sua direita, como citou Paulo escrevendo lá à igreja de Éfeso. Olha o que diz Colossenses capítulo 3, do versículo de número 1, aliás, Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, se com Ele morremos e com Ele ressuscitamos para uma nova vida, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado, olha aí,
à direita de Deus. À direita de Deus. Versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E o versículo 3. Porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Ora, se com ele morremos na sua morte, e com ele ressuscitamos para uma vida nova, porque aceitamos a obra da cruz e fomos inclusos na vida de Jesus, na sua morte e ressurreição, logo também estamos juntos com ele, à direita do Pai, porque ele disse, aonde eu estiver, vocês estarão comigo. Embora fisicamente eu estou aqui, você está na sua poltrona ou na sua realidade, e Jesus está com o Pai, mas ele nos une ao Pai. Somos a família de Deus, estamos sendo cuidados por Deus. É como fechar os olhos e contemplar essa verdade e essa realidade. Depende da maneira que cada um olha, cada um vê, que cada um crê. Mas creia tão somente e verás a glória de Deus. Então, precisamos olhar para cima. Quando participamos da mesa do Senhor, precisamos olhar para o alto. Precisamos contemplar as coisas lá de cima e não as coisas aqui da terra, as coisas aqui de baixo, mas as coisas lá do alto. Veja, um exemplo, talvez seja um exemplo chulo, mas um exemplo tão legal. Você quer ver? Um exemplo muito bacana. Por exemplo, olhar para cima. O que nós poderíamos pensar? Poxa, eu preciso olhar para cima sempre. Eu sempre preciso estar em comunhão com Deus. Eu preciso, assim, estar sempre me lembrando do reino de Deus, da obra que Jesus fez. E nós somos cobrados, incentivados e aconselhados a toda vez que nós formos participar da mesa, trazer à memória as coisas lá de cima. Então, eu estava pensando sobre essas coisas e lembrei da gestação de um bebê. Quando uma mulher começa a gerar um filho. No primeiro dia que ela fica grávida, ou nos dias que ela está grávida, e ela ficou sabendo que está grávida, a partir daquele momento, ela começa a olhar para a sua barriga, para o seu ventre, de uma maneira diferente. Ela começa a acariciar seu ventre. Aí o cônjuge já recebeu a notícia, ele vem também, acaricia ali o ventre. Eu, como minha esposa gerou os nossos 3 filhos, eu tenho 4, mas um é do primeiro casamento, que eu fiquei viúvo, e no primeiro também foi assim. A minha esposa sempre estava ali, protegendo, cuidando da sua barriga, do seu ventre. E a barriga ia crescendo. E não tem coisa linda como uma mulher grávida, não é verdade? Eu não sei como que você vê. Mas a imagem de uma mulher grávida gerando uma criança é muito bonito. É lindo. Por isso você que está vivendo este momento, ou vai viver, valorize isto. Viva este momento com intensidade, que é muito lindo. Momento ímpar na vida de uma mulher, de um casal, né? E quando a mulher está gerando esse filho, ela tem uma imagem bonita. E ali está o casal cultivando, acariciando aquele bebê na barriga, conversando, né? Conversando com o bebê, orando, impondo as mãos. Está sempre ali, atento, né? Sempre atento àquela gestação, validando, valorizando aquilo. É uma coisa importantíssima na vida de um homem, de uma mulher, a mais importante, gerar um filho, trazer à existência ao mundo uma criança. Está sempre olhando a barriga, sempre olhando a barriga, sempre olhando para o alto, lembrando do Senhor. É a comparação. Veja que legal. Olhar para cima, lembrar do reino, das coisas de Deus, é estar lembrando do Senhor, lembrando de Jesus, o que Ele fez por nós, o que Ele gerou na cruz do Calvário por mim e por você, dando a sua vida, pagando o alto preço. Uma mãe, uma mulher, quando está gerando o seu bebezinho, olhamos, acariciamos, colocamos as mãos, aguardamos, lembramos todos os dias, o tempo todo, olhar para o alto o tempo todo, dar graças a Deus pela obra de Jesus. Legal? Um exemplo legal para a gente viver isso toda vez que tomarmos a ceia do Senhor, que precisamos olhar para o alto. Amém, meus amados? Então, lembrar que haverá uma reunião lá no céu. Lembre isso. Toda vez que você for participar da mesa do Senhor, que haverá uma festa no céu.
Haverá uma mesa posta, uma grande reunião. Jesus estará conosco naquela mesa. As bodas do Cordeiro. Este dia chegará quando nós participamos da mesa aqui, da ceia aqui. Precisamos lembrar dessa grande reunião que vai acontecer lá na glória, no reino de Deus. Onde você vai estar nessa reunião? É a pergunta, eu quero encerrar aqui assim. Onde você vai estar no dia desta reunião que está se abreviando, está chegando, está próxima? Onde você vai estar, meu querido, minha querida? Você, menino, menina, moço, moça, você homem, mulher, você família, onde você vai estar no dia dessa celebração, desta grande reunião? Aonde você vai estar? Você vai estar lá? Onde você vai estar? O que você está fazendo da sua vida? Você está investindo para participar da mesa do Senhor? Você está participando da mesa do Senhor com liberdade, com alegria, com desprendimento, com leveza, com transparência? Está? Se não está, precisa estar. Precisa se examinar. Precisa praticar estas coisas. Precisa desenvolver estas verdades na sua vida. Estar olhando para a obra da cruz. Estar olhando internamente como você está vivendo, o ambiente que você vive, a igreja, o que você está seguindo. Precisa olhar lá para fora, há uma obra a ser feita. A seara é grande, diz a Bíblia, mas os ceifeiros são poucos. O que você está fazendo da sua vida? Você está trabalhando na obra do Senhor? Você está dando frutos no reino de Deus de alguma forma, de alguma maneira? Como é que você está vivendo? E é preciso olhar para cima, olhar para o alto. Pai querido, eu oro com esta pessoa que está comigo agora neste horário das 10 horas, todos os domingos, mas por aqueles também que vão ver o vídeo, que vão participar deste momento maravilhoso, significativo, relevante, que o Espírito Santo trate conosco, com esta pessoa, Pai, que talvez ainda não teve um encontro com o Senhor, que ainda não entende o que é a ceia, que talvez está ouvindo esta ministração e não vai poder tomar a ceia porque ainda não discerne estas coisas, mas que o Senhor faça uma obra neste coração, que esta pessoa se apresse, buscar o Senhor, ir para a tua casa, procurar conselho no conselheiro que pode ajudar, meu Pai. Deus, manifesta a tua glória, o teu poder neste lar, nesta família, meu Pai, para que esta pessoa não perca esta grande reunião, este encontro, esta celebração das bodas do Cordeiro que haverá na glória, Pai. Haverá na glória, nos céus. Não importa, nós não podemos saber o lugar, não temos este poder, mas eu sei que é um lugar lindo e maravilhoso. Eu sei que será tremendo este lugar, este espaço, e eu não quero por nada perder, meu Pai. E eu estou aqui influenciando, incentivando tantas pessoas para que, ó Deus, não perca este lugar, esta cadeira nesta mesa, que está disponível ainda está disponível porque ainda estamos na dispensação do amor, da reconciliação e da reconstrução, e estas coisas estão acontecendo agora mesmo no teu reino, agora mesmo está disponível, Pai, que esta pessoa se apresse em fazer um concerto com o Senhor, busque ajuda na multidão dos conselheiros do teu reino, meu Pai, no nome de Jesus. Eu oro, Pai, por isso, eu declaro isso na vida dessa família, que esta casa seja alcançada, este lar, este povo, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Tudo para a honra e glória e louvor do teu nome. Amém. E graças a Deus. Muito bem, chegou o momento de participarmos da mesa do Senhor. Eu estou aqui na minha realidade, você na sua, mas estamos num momento único, que estamos trazendo à memória este memorial, como Jesus nos ensinou. Hoje eu estou juntamente com a minha esposa, minha namorada,
mas também minha irmã em Cristo, e que também celebra esta comunhão, esta unidade do corpo da igreja do Senhor. A palavra de Deus diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em torno do meu nome, lá eu estaria presente, né, Cruz? Verdade. Bom dia, amados, que a paz do Senhor esteja sobre o seu coração, no seu lar. E é um prazer fazer parte deste momento tão maravilhoso que Jesus fez por nós. E participar junto com você em comunhão é uma grande alegria. Muito bem, então a Santa Ceia, ela realmente é uma comunhão da família de Deus. Nós temos um texto de Salomão, o rei, o sábio Salomão, em Provérbios, que eu acho legal ler com você. Provérbios capítulo 10, versículo 25, ele disse assim: como passa a tempestade, assim desaparece o perverso. Mas o justo, ou seja, a comunhão dos santos, que é o que está acontecendo aqui agora, aí na sua realidade, tem perpétuo fundamento. Olha que significativo, como é importante a gente sair do campo dos pervertidos, dos ímpios, e fazer parte da mesa do Senhor, fazer parte daqueles, como disse o rei Salomão, né? Dos justos, não porque somos melhor que as outras pessoas, não, somos iguais, mas o que faz a diferença, né, Creuza, é a obra que Jesus realizou por nós na cruz, morrendo a nossa morte e nos dando a oportunidade e o privilégio de se incluir na morte dele, por causa da obra de um justo, que é Jesus. Aqueles que com ele se incluem na sua morte, na sua ressurreição, passam também a fazer parte dos justos do Senhor, não é verdade? Sim, com certeza. Verdade verdadeira. Então, isso permanece, isso é perpétuo, fazer parte da igreja do Senhor, do corpo de Cristo. Isto é de um valor imensurável, né? Não é um ritual que a gente pratica mês a mês, tempo a tempo, não. É uma celebração, onde nesta celebração nós confirmamos, né? Confirmamos de maneira ativa a obra de Jesus na nossa vida, a experiência que nós temos com o Senhor Jesus Cristo e que Ele proporcionou para nós, né? Jesus proporcionou para nós esta nova vida, não é verdade? Sim, graças a Deus. E dentro dessa nova vida, Ele nos ofereceu o perdão, que é apagar todos os nossos pecados, limpar o nosso coração, a nossa mente, nos fazer mais alvos que a neve. Continuamos pecadores, mas diferente, não na prática mais do pecado, né? Sim, com certeza. Essa é a razão. Jesus proporcionou isso para nós e também proporcionou a libertação. Quer dizer, Ele nos libertou do cativeiro. Nós que outrora éramos escravos de um vício, de práticas como a pessoa que está longe de Deus pratica, vícios, segmentos, escravidão de vários senhores que este mundo oferece, esse sistema. Jesus nos libertou e se colocou na posição de ser um Senhor único e absoluto nosso, não é verdade? Sim, é verdade. Após a cruz nós somos livres, né? Livres, estamos libertos, mas Jesus também proporcionou para nós cura total, cura nas nossas emoções, cura física, não é verdade? O Senhor lhe proporcionou cura espiritual, cura completa, quando com Cristo estamos e com Ele vivemos, e celebramos, trazemos a memória para declarar isso no mundo espiritual, que hoje nós temos o perdão, que hoje nós somos livres, e que hoje nós temos a cura na nossa vida completa, porque Ele levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades, sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Então é uma cura completa e total. Mas o mais legal de tudo é a salvação da nossa alma. Sim, isso é mais importante, mais gratificante. Porque Jesus, Ele, na sua morte e ressurreição,
Ele veio salvar o que estava perdido. E entre esses perdidos, salvou a mim, salvou a você. Amém. E você, que faz parte desta comunhão e deste corpo, também foi liberto, curado e também recebeu a salvação da sua alma. E como é bom viver com o Senhor em harmonia e desfrutar da paz de Jesus, não é verdade, Carol? Com certeza. Então, é um tempo de examinar o coração, esse tempo de celebração, um tempo de examinar o coração, derrubar as barreiras, né? Quando examinamos o coração, fazemos conserto, pedimos perdão, nos acertamos com as pessoas e as barreiras, os muros que vão criando por conta do sistema que às vezes nos impõe isso, a gente derruba essas barreiras através de examinar a nós mesmos, lembrando da grande obra que Jesus fez por nós. Quando examinamos, estamos desenvolvendo o trabalho, a obra que Jesus fez lá, já consumou, está pronto, está tudo consumado. Nós só tomamos posse ao examinar o nosso coração. E com isso confirmamos a unidade da fé e da comunhão com o corpo de Cristo. Amém. Então, assim que nós vamos participar da ceia do Senhor, examinando ao Senhor, e queremos, como o Senhor Jesus fez, ele tomou do pão, partiu e deu graça e ofereceu aos seus discípulos. Então nós trazemos a memória nesse momento, também sendo gratos a Deus pelo pão que foi partido, representando, simbolizando o seu corpo, e o cálice com o suco da vide, que representa o sangue do Senhor Jesus que foi derramado. Paizinho querido, no nome do teu Filho, nós consagramos este cálice, este pão, a certeza deste momento ímpar, maravilhoso, que nós estamos desenvolvendo aqui agora, na comunhão com os irmãos, onde há uma casa, um lar, um cristão, uma família, todos estão neste momento juntos, esperando uns pelos outros, na consagração do pão, do cálice, para juntos nós comermos do pão e bebermos do cálice, em memória à obra que o Senhor realizou por nós na cruz do Calvário. Nós tomamos posse na grande obra que o Senhor realizou, num momento de fé, de oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, agora vamos todos comer e beber do pão e do cálice. Obrigado, Jesus. Te louvamos, te damos graças, Senhor, por este momento maravilhoso que celebramos a obra do Calvário. E podemos viver este momento intensamente no nosso coração, com muita alegria, Pai, certificando ao nosso coração este memorial, a certeza de que caminhamos com o Senhor, confirmamos esta obra, Pai, e tomamos posse da nossa vitória, juntamente com os nossos irmãos que agora estão juntamente conosco, participando da mesa do Senhor, se alimentando do Senhor. Que o Espírito Santo visite este lar, esta casa, esta família, e que todos recebam o renovo do Senhor, a graça, o milagre da Tua presença manifesta na pessoa do Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo privilégio de mais uma Santa Ceia, entre muitas que nós vamos tomar até aquele grande dia onde o Senhor será o protagonista na grande mesa, na grande reunião, no grande encontro que teremos nos céus para a honra e glória e louvor do Teu nome. Até lá, Senhor, vamos caminhando na jornada de fé em fé, de certeza em certeza, de glória em glória, para a honra e glória e louvor do Teu nome. Amém. E graças a Deus. Até a próxima ceia. Deus abençoe você e a sua família. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Love, the latest breath against our chest.
skin was thick, but you breathed down on my wounds. Now, like the fire that still the cold, the ice wore thin as your lights out through my doors. You hurt my heart. You hurt my heart. You hurt my heart, oh God. You hurt my heart. Lord, trading crowns to bear my shame. The prince's throne at the cross that bore my thorns. Oh Lord, like crushing waves of endless pain, I won't relent until all I am is yours. You hurt my heart. You hurt my heart. You hurt my heart. Muito bem, meus amados, estamos chegando ao final de mais um culto, né? Uma celebração, um tempo maravilhoso. Eu quero estar orando com todos os dizimistas e ofertantes, contribuintes do ministério e por todas as pessoas que têm enviado uma oferta, uma contribuição, têm participado aí, como na vinheta estamos vendo aí, né? Participado da campanha dos alimentos, alimentando alguém que tem fome, através do Ministério do Ramos de Aço, né? O Ministério também de compaixão, de misericórdia e compaixão. Você que tem nos ajudado de alguma maneira, de alguma forma, tem enviado uma cesta básica para suprir a mesa de alguma família, mês a mês, enfim. E agora também com a arrecadação de roupas, de cobertores, agora para o frio. Eu louvo a Deus por sua vida, sabe? Por sua família. Sou grato mesmo a Deus por você, por sua família. Eu quero orar abençoando você e abençoando aí a sua família e encerrar com a bênção apostólica e é isto, né? Vamos orar então? Paizinho querido, eu te louvo, meu Deus, por este culto maravilhoso, tão expressivo. Sou grato ao Senhor, meu Pai. E neste momento eu quero também te louvar por todas as pessoas que têm sido generosas e têm enviado uma oferta, têm enviado o seu dízimo, sua contribuição. Nós temos aí colocado à disposição o endereço da igreja, temos aí colocado à disposição a conta, para que as pessoas que querem podem e fazer isso com alegria, com o coração aberto. Com certeza, meu Pai, isso fará bem para todos nós, para o ministério, e nós queremos te louvar e abençoar esta família, abençoar esse trabalhador, esta mulher, esta moça, esse moço, que o Senhor derrame sobre a vida deles a bênção financeira, abrindo portas de emprego, dando saúde, Pai, capacitando, dando talentos, dando dom. Minha oração, meu clamor, em o nome de Jesus. E que não nos falte, meu Pai, todo suprimento para alimentar alguém que tem fome, seja através dos kits, ou seja, cestas básicas, ou através de um cobertor, de uma roupa. Que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria para lidar com todas essas coisas e que tudo se cumpra para a honra, a glória e também louvor do Teu nome, no nome santo do Teu Filho, Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja
sobre você, sua família, sua casa. Que Deus abençoe seu pão e a sua água. Até a próxima, em nome de Jesus. Amo você em Jesus.